Seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui do canal, Fazendo o Primeiro Investimento. Nela a gente vai ver o que você precisa ter de fato na prática para realizar o seu primeiro investimento. Primeira coisa é que você precisa ter uma conta em uma corretora de títulos e valores mobiliários, uma CTVM. E essa corretora ela vai fazer o elo entre você, suas ordens de compra e venda de ativos e a bolsa de valores. Se não existissem as corretoras, seria muito mais difícil para a bolsa organizar cada oferta de compra e de venda. Então a corretora facilita o processo e reúne uma série de investidores, pessoa física, em uma única instituição. Então a corretora conversa diretamente com a bolsa e ela emite as suas ordens de compra ou venda. Então por isso é necessário ter uma conta em uma corretora antes de investir. Ao contrário do que a maioria pensa, a qualidade da corretora, não só a qualidade, mas as condições não são tão importantes quanto parecem. Eu já vi muitos anúncios ou muitos vídeos ensinando a escolher a melhor corretora mais barata que não cobra, mas a verdade é que você vai usar muito pouco a corretora como investidor de longo prazo. Se você fosse especular no mercado, aí sim você precisaria de uma corretora com um sistema eletrônico melhor. Mas como nós aqui no canal nós não temos uma filosofia de especulação, a gente preza pelas operações de longo prazo, pelo investimento de longo prazo, então a corretora não é tão importante assim quanto outros canais ou outros materiais na internet possam frisar. E você precisa ter na corretora um bom home broker. O que é um home broker? Eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo de forma prática, tá? Eu vou acessar minha corretora aqui, vou mostrar como que eu lanço ordens de compra e venda e aí vocês vão entender o que é um home broker. Precisa ter uma boa assistência, né, à corretora, porque se você tiver alguma dúvida, você vai querer uma resposta deles, vai querer uma informação, então é preciso que eles tenham um sistema de chat online, no mínimo, para que você abra uma conta. Então, eu recomendo que você olhe a acessibilidade primeiro e depois os custos de corretagem, as taxas que ela cobra para negociar ações, para negociar títulos e por aí vai. E a corretora basicamente só precisa disso. Você não precisa ficar estudando muito qual corretora é a melhor. Ela precisa ter uma boa assistência, precisa te ofertar um bom home broker online, que é o sistema online onde você vai entrar e enviar suas ordens, e ela precisa ter um custo acessível. Não adianta ser uma corretora que cobra uma taxa de corretagem alta para negociar uma ordem de ação, por exemplo, que aí também não vai dar, né? Se você tem aí uma corretora que ela te cobra R$30 para lançar uma ordem de compra de um lote de ações ou de ações no fracionário, pode não ser tão interessante você abrir uma conta nessa corretora porque ela é cara. O segundo ponto é que você precisa saber usar o home broker. Claro, depois que você abre a sua conta na corretora, o próximo passo é abrir o home broker, que é o sistema online de negociações, e saber utilizá-lo. Para isso, cada corretora tem um sistema diferente, um home broker diferente. Você deve saber manusear o que a sua corretora oferece. O home broker para o investidor só serve a duas únicas finalidades: entrar e enviar a ordem de compra quando a empresa é boa e você quer ser sócio, e entrar e enviar ordem de venda quando a empresa ficou ruim e você não quer mais ser sócio. Só para isso, não serve mais para nada o home broker da sua corretora. E a corretora basicamente também só vai servir para isso, para você lançar suas ordens, como eu falei anteriormente, de títulos também, de renda fixa, de outros ativos financeiros. E é muito simples começar a investir. É basicamente isso que eu expliquei. Agora eu só preciso de mais um pouco para ilustrar para você como que é na prática. Então basta ter dinheiro e transferir o dinheiro para a conta da corretora. Você tem um banco provavelmente, então você pega esse banco, abre uma transferência de DOC ou por TED para a sua corretora. Tem algumas corretoras que são associadas a banco e outras não. Por exemplo, a Modal Mais, que é a corretora que eu vou mostrar para vocês, a que eu tenho conta, ela é banco e corretora, então eu tenho que fazer a transferência para o banco. E aí eles reconhecem e colocam o saldo na minha conta da corretora. Mas tem outras corretoras que não trabalham com esquema de banco. É porque o Modal tem um banco Modal, tá certo?
E aí você transfere via DOC ou TED. Se for TED, a transferência entra rápido. Se for DOC, demora até 2 dias. Espera o saldo entrar na corretora. E agora vamos para a prática, vamos ver como que isso é feito na prática. Aqui eu coloquei para vocês o site da Modal, não estou fazendo propaganda, até porque eu não gosto da corretora, não desgosto. E não sei dizer se existem outras melhores ou piores, mas essa é a que eu uso. E aí aqui é o site onde você vai, se cadastra, né? Abre sua conta, depois como eu já tenho a conta, eu faço o login. Eu risquei aqui para preservar minha privacidade, minha identidade, tá certo? Dos meus dados. E aí você entra, faz o cadastro, geralmente demora 1 dia ou 2 para eles aprovarem o seu cadastro. Você tem que enviar os documentos padrão de qualquer tipo de cadastro que você for fazer. CPF, data de nascimento, comprovante de residência, esses documentos. E aí depois disso vai abrir uma tela como essa, perguntando se eu quero transferir, migrar para o banco digital. Eu não quero migrar porque eu vou precisar instalar um aplicativo e eu não quero instalar esse aplicativo. Então eu prefiro usar via notebook. A próxima tela que vai aparecer depois que eu fechei aquele informe é essa, onde vocês estão vendo aí a interface da corretora. Aí você tem Home, que é a página principal, Serviços, CDB, Certificado de Depósito Bancário, COI, Certificado de Operações Estruturadas. Nem precisa se preocupar com isso, que depois eu vou explicar cada um separadamente. LCI, LCA, Bolsa, Fundos, Tesouro Direto, Análises e Cotações, Câmbios, Salas ao Vivo. E essa é a tela, basicamente. Aí você vai ter aqui o total investido. Nas outras corretoras deve ser semelhante o sistema. Eu também risquei os valores, tá? Para preservar a segurança aí dos meus dados. Aqui saldo, você vai ver o saldo que você tem disponível, valor projetado. Por exemplo, se você faz uma venda de ações, o dinheiro não cai no mesmo dia, porque a liquidez dela não é imediata. Então vai cair daqui 2 ou 3 dias, que é D mais 2. E aí fica valor projetado aqui quando você vende uma ação e esse dinheiro ainda vai entrar na sua conta. Então se você vendeu R$200 em ações e esse dinheiro vai entrar daqui 2 ou 3 dias, vai entrar aqui em valor projetado, 200. Valor provisionado, quanto que você precisa para cobrir uma operação. Um raciocínio análogo, mas se você compra um ativo com margem, quando você não paga ele à vista, você vai precisar de um valor aqui, que é o valor provisionado, para cobrir o restante da operação. E aqui o saldo disponível, quanto eu tenho disponível, tá certo? Bem simples. E aí aqui eu também risquei aqui embaixo para preservar meus dados, mas aqui tem o saldo de cada aplicação financeira sua, CDB, de LCI, de LC, LCA, de COI, Tesouro, Ação, Fundo. Aqui a gente vai ter uma aba de contratações que mostra quais plataformas eu contratei, ou produtos, ou planos, tá certo? Aqui em minha conta a gente tem depositar, transferir, notas de corretagem, que a gente vai utilizar só para calcular o imposto de renda no próximo ano. E o extrato financeiro, que mostra todas as operações que foram feitas na corretora. E aí aqui em acesso é onde de fato você vai utilizar a corretora. Bem aqui em modal investidor vai ser o nosso home broker. Esse modal trader nós não vamos usar, ou qualquer outra plataforma de trade que a sua corretora ofereça, pode ser o MetaTrader, qualquer outro, não vamos usar. Vamos utilizar o home broker online. Tem aqui o WebTrader, também nunca utilizei. ProTrader Web nunca utilizei, nem vou utilizar. Então o que a gente vai estar utilizando é o modal investidor. Clicando nele, vai abrir essa tela. Essa é a tela onde você vai lançar suas ordens de compra e venda. Aqui no canto superior você percebe alguns comandos. Comprar, vender, boleta day trade, consultar ordens, cotação. Aqui eu não uso, a gente não vai usar. Aqui em cotação também não uso. O que eu uso dessa tela? Eu uso o livro de ofertas, que a gente vai digitar o código da ação e ele vai mostrar a cotação de negociação, o preço de negociação dela, e vai mostrar todas as ordens de compra e ordens de venda que estão sendo lançadas durante o pregão. E aqui, onde está essa aba ordem, aí sim a gente vai utilizar para comprar ou vender as ações. Como é que funciona?
A gente vai inserir aqui o código da ação que você quer comprar ou vender. E aí você vai colocar a quantidade. Lembrando que se for menor que 100, tem que colocar um F no final do código da ação, porque é fracionário. E aí o preço, você pode colocar o preço de negociação dela que vai aparecer aqui, eu já vou mostrar na sequência. E aí aqui em assinatura digital é um sistema de segurança da corretora para garantir que é você mesmo que está acessando. Então é como se fosse uma senha que você coloca toda vez que você vai comprar ou vender um ativo. E aí basta clicar aqui em comprar ou vender, a depender da sua vontade. E aí aqui embaixo em acompanhamento de ordens, você vai poder ver se a sua ordem está aberta, foi executada ou não foi executada. E se você quiser cancelar a ordem, você também pode. Então aqui eu coloquei o código de ação da Petrobras só para dar um exemplo para vocês do livro de ofertas. E aqui a gente tem a cotação de negociação da Petro, no momento que eu elaborei essa aula. Aqui a gente vai ter todas as ordens de compra e venda que estão sendo lançadas pelas diferentes corretoras, tá certo? E aí se você quisesse, por exemplo, comprar Petro, vamos supor que você queira comprar 100 ações da Petro. Digita aqui, Petro 4, quantidade 100, preço, coloca o preço que está aqui, R$13,90, bota a sua assinatura digital, comprar. Pronto, aí vai aparecer aqui embaixo. Ordem pendente. Aí quando for executada vai aparecer executada. Entende? E aí basicamente só se usa a corretora para isso, não se usa mais para nada, absolutamente nada. Quando se fala em negociação é basicamente isso. Agora, quando você for declarar o imposto de renda, aí é outra conversa para outra aula. Aí a gente vai usar o extrato, as notas de corretagem, tá? Então essa foi a aula de hoje. Aqui eu mostro também alguns tipos de ordem que você nem precisa utilizar, na verdade. Uma ordem válida para hoje é uma ordem que tem um limite de duração até o fim do pregão. Um stop de bolsa é quando você quer colocar uma ordem de venda caso a ação caia abaixo de um preço que você considera limite. A gente também não usa. Válida até a data, e você pode colocar uma ordem que pode ser executada ou não até uma data que você coloque. Válida até cancelar. Então é uma ordem que se estende um pouco mais. Executa ou cancela, é uma ordem da hora. Ou seja, você lança ela, ou ela executa na hora ou ela vai cancelar. A gente também não usa. Basicamente, isso aqui eu nunca usei. Eu uso só válida para hoje, lanço a ordem, fecho o home broker e depois, no fim do dia, eu olho se executou ou não a minha compra, a minha venda. E basicamente é só isso. Se você gostou dessa aula, se você achou super simples a minha explicação de como utilizar a corretora, deixa um comentário, dê uma sugestão aí para mim, ou uma crítica construtiva, enfim. Deixa um like no vídeo também. Se você não se inscreveu, se inscreva que a gente vai continuar preparando muito conteúdo bom, de qualidade, como esse aqui, sem propaganda, sem enrolação, direto ao ponto. E siga-nos também lá no Instagram, eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser, te convido a seguir a gente lá também. Abraço.